Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre conceitos de modelagem de dados dentro do SQL Server. As inscrições para o workshop DBA 4T estão acabando, então aproveite esse momento para você se inscrever. É um evento online, gratuito e ao vivo que vai acontecer no dia 1º de outubro às 20 horas. Nesse evento eu vou estar ensinando 4 temas essenciais que toda pessoa que deseja trabalhar com banco de dados SQL Server precisa conhecer. Se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para que você possa se inscrever no nosso blog, onde eu envio todas as terças-feiras dicas técnicas e práticas do dia a dia de um DBA SQL para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados. Quem aí já ouviu falar sobre modelagem de dados? Eu já tive algumas experiências em alguns ambientes onde eu tive que fazer a administração do banco, em que eu detectei que o projeto no início não passou por uma modelagem do banco e isso acabou causando grandes problemas para a aplicação lá na frente, para a aplicação conforme ele vai sendo utilizado pelos clientes, pelos usuários. Então, começar um projeto já com uma modelagem correta é o ideal. Eu lembro que na minha época de faculdade, o curso ele deu apenas uma pincelada sobre a parte de modelagem de dados. E na minha opinião, eu acredito que deveria ser um assunto onde os cursos voltados à TI, principalmente, deveriam dar bastante ênfase, bastante detalhamento sobre esse assunto. Esse é um assunto muito relevante e por isso é necessário dar real atenção a ele para que todos os projetos já possam nascer da forma correta, evitando retrabalho lá na frente, evitando qualquer tipo de dor de cabeça. Mas afinal, o que é modelar um banco de dados? Tudo começa por um objetivo. Você precisa entender qual que é o objetivo principal do sistema em que esse banco de dados vai atender. É como se você começasse contando uma história, digamos assim. Você precisa compreender qual é a história daquele sistema, daquela aplicação. Por exemplo, digamos que você vai desenvolver um sistema de controle de estoque. Então você vai ter ali um fluxo do produto, vai ter um cadastro de produto, aí esse produto vai ser feita uma saída dele, precisa ter um documento que registre a saída dele, vai ter um documento que registre uma devolução desse produto no estoque, que vai contabilizando e assim por diante. Essa seria uma história. Um outro exemplo seria controle de turmas. Então eu tenho ali determinados alunos que fazem parte de determinadas turmas de alguns cursos e eu preciso ter todo o histórico daquele aluno, as notas baseadas em cada curso, as faltas, a frequência que ele tem, as informações da vida daquele aluno, por exemplo, o cadastro de endereços, as informações dele de idade, enfim. Então, definindo uma história, definindo um contexto, você começa a sua modelagem de dados por aí. Então, a gente vai utilizar como caso de estudo aqui esse exemplo da turma de alunos. Você pode começar criando uma tabela no próprio Excel, como essa que você está vendo aqui do meu lado, ou também utilizar qualquer outra ferramenta que seja própria para fazer modelagem de um banco de dados, com todos os dados que você deseja ver baseado na história que você acabou de montar do objetivo do seu sistema, do seu projeto. Então nessa tabela você pode ver que está reunido todas as informações que eu vou precisar baseado na história que a gente contou. Então eu tenho aqui o nome do aluno, tenho o endereço dele, a idade dele, a data que ele realizou a matrícula em determinado curso, as notas dos 4 bimestres ao decorrer desse curso, as faltas que ele teve naquele curso e a situação, se esse aluno está ativo ou inativo. Repare que o nome do aluno ele acaba se repetindo em algumas linhas, também o seu endereço, a sua idade, e também alguns cursos acabam se repetindo nessa tabela aqui, a descrição do curso. Então reparem que nessa única tabela nós temos todos os dados necessários reunidos. O próximo passo, na sequência, a gente deve analisar essa tabela e ver onde que é possível reduzir o número de repetições de informações para que a gente comece a modelar a forma de normalização desse banco. Quando a gente fala de modelagem de banco de dados, existem 2 conceitos básicos que a gente precisa entender. Um é chamado de desnormalização e o outro é chamado de normalização. Começando pela desnormalização, é muito comum utilizar esse modelo, esse conceito, quando se trata de bancos de dados de BI. O que acontece?
Nesse exemplo que a gente acabou de ver dessa tabela dos alunos, dos cursos, onde a gente tem todas as informações repetidas, geralmente é assim que os bancos de BI utilizam a modelagem do banco, a forma desnormalizada. Por quê? Quando você tem todas as informações em um único local, por exemplo, em uma única tabela, e se tratando de BI, a gente sempre tem que lembrar que são muitos dados, um volume, uma carga muito grande de informação. Quanto menos relacionamento você precisar fazer para recuperar esses dados, para exibir nos seus projetos de BI, melhor vai ser o desempenho e mais rápido vai ser esse retorno da consulta. Então, quando você tem tudo centralizado, mesmo que repetido, centralizado no mesmo local, é simplesmente uma leitura básica ali de uma tabela, no máximo duas, e já retorna informação para as aplicações de BI, para os relatórios e para os dashboards. Mas ele tem um porém. Quando você utiliza esse modo, esse conceito desnormalizado, você acaba repetindo muitas informações iguais, principalmente informações de texto, no mesmo local. Nesse exemplo que a gente viu, ali tem várias vezes o mesmo nome de aluno, o mesmo nome de curso, e a gente sabe que quanto mais texto você tem armazenado dentro do seu banco de dados, maior vai ser o consumo de disco, maior vai ficar esse seu banco. Então, se por um lado você tem a melhoria na rapidez para retornar as informações, porque você não tem que ficar fazendo vínculos entre tabelas, fazendo joins entre tabelas, retorna de uma simples consulta apenas. Por outro lado, você tem essa consumo a mais de espaço em disco e aí você deve ponderar. Então, geralmente, esse modelo desnormalizado é utilizado para casos de BI. Já o modelo normalizado é praticamente aí todos os outros tipos de utilização de banco de dados. A maioria dos sistemas, para não dizer todos, utilizam o banco de dados da forma normalizada. Por quê? Quando você trata de um banco utilizado por um ERP, por uma aplicação web, enfim, você precisa reduzir o máximo possível, evitar o máximo possível que você tenha informações iguais replicadas. Então, ao invés de você repetir as descrições do nome da pessoa, do nome do curso, você vai criar tabelas auxiliares, vai unificar esses registros, de maneira que quando você for precisar fazer os vínculos, você vai utilizar apenas um campo, geralmente esse campo é um campo numérico, para fazer as ligações. Então, por exemplo, na tabela de alunos, você teria o nome dele e teria um campo que seria o código, que seria de uma forma exclusiva daquele aluno. Então, o campo de código é exclusivo para cada linha para um aluno específico. E aí é o campo do código, o valor do código que vai na tabela de relacionamento e não o nome do aluno especificamente. Isso evita de você ficar replicando o texto do nome em várias tabelas, deixar o seu banco grande e assim por diante. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre a teoria das formas de normalização, mas o que você precisa compreender de uma forma simples e básica é que a normalização nada mais é do que você quebrar as informações em várias tabelas, em mais tabelas, de maneira que você evite ao máximo replicar dados de texto em várias tabelas durante o seu banco de dados, que estejam dentro do seu banco de dados. É importante destacar que se a modelagem do banco ela não for bem feita, dois problemas vão surgir com certeza no ambiente do seu banco de dados. O primeiro deles é um consumo excessivo de disco por conta de replicação de várias informações sem necessidade. E o segundo ponto é que, com o passar do tempo, as consultas, as queries do seu banco de dados podem começar a perder muita performance se as ligações, se os relacionamentos entre as tabelas não forem feitos da forma ideal, da forma correta. Um exemplo clássico aqui é quando você tem uma PK, que é uma primary key de uma tabela, em que ela é do tipo texto. Geralmente, quando você precisa fazer um join, fazer uma ligação entre as tabelas, você utiliza o campo da PK para fazer isso. E quando você trata isso com o campo texto, ele é bem menos performático do que você comparar campos numéricos. Então isso precisa ser bem estruturado desde o começo para evitar esse tipo de situação lá na frente. Veja agora esse mesmo exemplo dessa tabela, só que agora dividindo em tabelas menores, ou seja, separando, começando a criar a normalização do banco de dados que a gente está aqui nesse projeto. É a mesma tabela, porém com algumas divisões. Então a gente pode ver aqui que está destacado em laranja a tabela de alunos. Nessa tabela ficariam registrados o nome dele, o endereço, a idade e a situação a qual ele se encontra no momento. O que está destacado em amarelo
seriam os dados relacionados aos cursos. E a tabela verde seria a tabela das turmas. Então veja que, partindo daquela primeira tabela geral com todas as informações, eu estou quebrando esses dados em várias outras tabelas para que eu possa manter os cadastros de forma única e, no momento de reunir essas informações, eu acabe utilizando apenas um código de identificação, um ID ali de identificação. Com isso, a gente consegue garantir de que o nome do aluno não vai ficar se repetindo várias vezes ali naquela tabela. O nome do curso também não vai precisar ficar se repetindo várias vezes. A mesma coisa para o endereço, porque o que vai estar sendo incluído na tabela de turmas não seriam mais as descrições, seriam os IDs que representam esses valores, cada um em sua tabela. Então, na tabela de alunos, eu vou ter o ID que representa o aluno Caio. E aí, esse registro vai conter os dados do nome, do endereço, da idade e da situação dele. Quando eu for vincular o aluno Caio a uma outra tabela, eu não vou vincular todos os dados dele, o nome, o endereço e a idade. Eu vou vincular o ID, e aí, se eu precisar recuperar essas outras informações, eu faço um join, ou seja, uma ligação entre as tabelas através do ID, para que eu possa recuperar esses dados. Assim, eu evito que várias descrições sejam repetidas em várias tabelas distintas. Seguindo essa mesma linha, a gente poderia pensar ali naquele campo específico de endereço, explodir ele também. A gente pode pegar a parte de endereço, ou seja, da rua ali, da Avenida do Logradouro e do número, e jogar isso em uma tabela, e numa outra tabela à parte ter o cadastro de estado e em uma outra tabela o cadastro de município, porque você deve concordar comigo que mais de um aluno pode estar na mesma cidade, no mesmo município. Então eu vou ficar repetindo essa descrição a cada novo cadastro? Não. Eu crio um cadastro único, ou seja, uma tabela à parte para esses cadastros de estado e município, e faço o vínculo através do código também para não ter que ficar replicando para cada aluno ali essa mesma informação. Uma vez que você tem já definida quais são as suas tabelas do seu banco de dados que você está criando, você precisa então partir para montar o fluxo. Qual vai ser o fluxo de movimentação dos dados? Da onde vai partir e para onde vai chegar essa informação. Então, defina qual que é o fluxo de transição dos seus dados dentro do seu banco de dados. Até que tabela ele vai movimentar, enfim, desenhe esse fluxo. Definir o fluxo de informações, o fluxo dos dados do seu banco de dados é muito importante, porque é um pré-requisito para que você possa montar as regras de relacionamentos, que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, nesse modelo, nesse exemplo que nós estamos montando, nesse caso de estudo, o fluxo, após dividir aquela tabela principal nas várias tabelas que nós acabamos de ver no passo anterior, o fluxo desse projeto ficaria assim. Eu tenho a minha tabela de estado, que ela vai estar vinculada a uma cidade, a minha tabela cidade vai estar vinculada a um cadastro de um aluno, e esse cadastro de aluno ele vai estar vinculado a uma tabela intermediária que é chamada de turmas, ao qual também vai estar recebendo informações de curso. Então, a tabela de turmas ela vai receber os dados dos alunos e também dos cursos para que você possa fazer o vínculo e a junção de quais alunos estão realizando quais cursos e quais cursos estão sendo feitos por quais alunos. Então, uma vez que você define esse fluxo, é importante você ter isso documentado para a sua modelagem de banco, para que então você possa dar os próximos passos. Feito isso, você pode partir então para a definição das regras. E as regras existem 3. Elas são conhecidas como 1 para 1, 1 para n e n para n. O que isso representa? Quando você fala de um relacionamento, você precisa definir a regra se ele é de 1 para 1, ou seja, um registro de uma tabela A vai se relacionar apenas com um registro da tabela B. E o inverso também é verdadeiro. Um registro da B apenas com um registro da A. Quando a gente fala de 1 para n, você está dizendo que um registro da tabela A pode se relacionar com vários, n representa muitos. Então, com vários registros da tabela B. E ao contrário também, vários registros da tabela B podem se relacionar com um registro da tabela A. E o n para n, que seriam muitos para muitos, vários registros da A podem se relacionar com mais de um registro da B
e vários registros da B podem se relacionar com mais de um registro da tabela A. Então você precisa, além do fluxo que você definiu no passo anterior, agora em relação aos relacionamentos entre esse fluxo que você definiu, dizer e montar, desenhar qual que é a regra de relacionamento entre uma tabela e outra. Vamos pensar aqui no vínculo entre as tabelas estado e cidade. Existe a possibilidade de um estado estar relacionado com mais de uma cidade? Sim. O inverso, existe a possibilidade de uma cidade estar relacionada com mais de um estado? Não. Então aqui você precisa definir qual é o nível de relacionamento. Nesse caso, a gente usaria o 1 para n, ou seja, um estado para n cidades. E aí a gente pode representar dessa forma, sendo o 1 ficando do lado do estado e o n do lado da cidade. Olhando agora para a cidade e alunos, quando a gente pensa, um aluno ele pode ter mais de uma cidade? Não, ele mora em uma cidade apenas. E uma cidade pode estar relacionada a mais de um aluno? Sim, porque a gente pode ter 10, 15, 20 alunos de uma mesma cidade. Então, nesse caso, o relacionamento ficaria o 1 do lado da cidade e o n do lado dos alunos, representando uma cidade para vários alunos e um aluno e vários alunos para apenas uma cidade. E assim sucessivamente, você deve fazer esse nível de detalhamento dos relacionamentos para todas as ligações que você já tem na sua modelagem. Olhando aqui para alunos e turmas, um aluno ele pode fazer parte de mais de uma turma? Sim, ele pode estar cursando mais de um curso ao mesmo tempo. E as turmas, os cursos, podem ter mais de um aluno? Sim, também. Então, nesse caso, o relacionamento é n para n, porque vários alunos podem fazer vários cursos e vários cursos podem estar vinculados a vários alunos. Lembrando que eu estou falando curso aqui porque o curso também vai estar vinculado com a turma. Então, essa turma é o relacionamento entre alunos e cursos. E assim você vai fazer para cada passo aqui da sua modelagem, fazendo para todas as tabelas. Importantíssimo você ter essa regra bem definida para que você possa dar os próximos passos no seu projeto. O próximo passo é estruturar quais são os campos que você vai precisar dentro de cada tabela. E aqui vai uma informação muito importante. Eu já vi algumas situações dos nossos amigos programadores, não são todos, mas alguns que não têm tanto conhecimento em relação à parte de estrutura e tipo de dados dentro do banco SQL Server, criar tabelas com 30 campos e todos os campos do tipo varchar de 500, por exemplo. Inclusive, para armazenar campo numérico, para armazenar campos de data, foi criado como campo de texto. Isso representa um grande desperdício dentro do banco de dados, tanto da parte de performance, mas principalmente da parte de consumo de disco. Por quê? Um campo do tipo numérico ele consome menos espaço do que um campo do tipo texto. Então, se você vai armazenar um valor que você sabe que sempre vai ser numérico, não tem por que você criar esse campo do tipo texto. Cria esse campo com o tipo numérico. Então, é importante que quando você for definir cada campo de cada tabela que você vai precisar criar, você estudar certinho o que vai vir naquele campo, que tipo de informação você vai armazenar e criar a coluna com o tipo de dados exato para aquela situação. Então é importantíssimo que o DBA tenha conhecimento sobre os tipos de campos que existem dentro da SQL Server, quais são as diferenças, principalmente em relação a char, varchar, os tamanhos, como que o banco interpreta esses tipos e como que ele armazena essas informações de maneira que você possa estruturar para manter sempre o seu banco com o tamanho devido, o tamanho que deveria ter realmente e não algo acima porque você estruturou mal no começo. Uma dica muito importante é que sempre que você for criar o campo identificador, ou seja, o campo que vai ser APK, que vai identificar que aquele registro é único dentro da tabela, se possível, crie esse campo com o tipo de dados numérico, porque é através dele que você vai fazer os relacionamentos. Então, todas as vezes que for ser feito um relacionamento, se você comparar campos numéricos, você vai ganhar muito em performance. Em contrapartida, se você precisa criar esse campo com um campo texto, tudo bem, vai funcionar. Mas a médio e longo prazo, dependendo do volume de informações que você tiver nas tabelas que tem esse comportamento, tem esse tipo de dado de texto como o campo de identificação única dentro da tabela,
você vai ter problemas de performance. Não que isso possa parar um sistema e possa acabar com a vida de um sistema, não é isso. Mas sempre que você tiver a oportunidade, use um campo numérico. Isso vai ajudar na parte da performance. Então essa é uma dica muito valiosa para você que é DBA. E tenha em mente que você, como DBA, é quem vai instruir e orientar as pessoas. Geralmente as pessoas que não trabalham com banco de dados não se preocupam com esse tipo de coisa. Porque naquele primeiro momento, quando vai implantar uma aplicação, está criando do zero, as coisas tudo funcionam, porque quase não tem dados, quase não tem informação. Mas é você, DBA, que tem que ver a médio e longo prazo, que tem que olhar lá na frente e ver o que é aquele comportamento, o que é aquele tipo de dado, o que é aquele relacionamento com o campo texto, por exemplo, pode impactar lá na frente do seu cliente. Se você sabe que é um projeto pequeno, que as tabelas não vão crescer muito, isso acaba meio que passando despercebido, não vai ser tão relevante. Mas se você sabe que se trata de um banco que vai crescer bastante, que muitas pessoas vão usar, que é um projeto grande, então tenha essa consciência de orientar a equipe de desenvolvimento, de sentar ali do lado de um programador se for necessário e explicar para ele quais são as diferenças e o porquê que é importante criar os campos da forma correta para que você possa manter a modelagem do banco que você está trabalhando de uma forma correta e saudável para o ambiente de banco de dados. Agora então nós já temos o nosso mini modelo aqui de banco de dados feito, preparado. A gente começou pela história, criando uma história para entender o que a gente precisaria para esse banco de dados, qual era o objetivo desse banco de dados. Reunimos todas as informações em uma única tabela que a gente precisaria ver, que fazem sentido para esse projeto. O terceiro passo foi quebrar essa tabela única em várias tabelas menores para que a gente pudesse normalizar o nosso banco. Definimos a estrutura de relacionamento entre as tabelas, definimos as regras de 1 para 1, de 1 para N, de N para N, e também definimos agora quais serão as colunas das nossas tabelas e quais são os tipos dos campos dessa tabela. No próximo vídeo, nós iremos colocar a mão na massa e implementar esse modelo de dados que a gente acabou de criar. Então a gente vai criar o nosso banco com todas essas regras e vamos realizar todas as ações necessárias para que você possa aprender a modelar um banco ali na prática comigo. É importante fazer esse passo inicial, esse passo um pouco mais teórico de projeto, para que você possa entender e quando você for ali implementar de fato, você apenas execute, não precise ficar pensando enquanto está ali executando. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, caso você ainda não faça parte aqui do nosso canal, para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!